tantas lutas, né, que sim, as mulheres conquistaram muitas coisas, espaço, alguns direitos e uma certa liberdade, né? Temos muito ainda o que lutar. Mas essas mudanças também impactaram no dia a dia. Hoje não é difícil, por exemplo, você encontrar uma mulher sobrecarregada, exercendo múltiplas funções no mesmo dia. Diante de tudo isso, como perceber que a tal mulher guerreira está precisando de ajuda? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é uma data que nos faz lembrar que por muito tempo da história, e até recentemente, nós mulheres fomos muito tolhidas, muito restritas de exercer nosso potencial, de poder usufruir de certas liberdades. As mulheres, até um certo tempo atrás, elas não podiam votar, elas não podiam trabalhar, elas não podiam frequentar universidades, né? Isso é uma mudança que aconteceu, assim, pensando-se em história, até que recentemente. E como que ficou a mulher hoje em dia de 2023, tendo essas mudanças? Essa mulher que pode votar, que pode trabalhar, que pode estudar. O que eu percebo, né? Eu, Fernanda, trabalhando como psicóloga, ainda mais na abordagem que eu trabalho da psicanálise, eu percebo muitas mulheres hoje em dia muito angustiadas e muito cansadas. Por quê? Porque foi dado um leque para elas, junto com todas aquelas atribuições que elas já tinham antes. Então as mulheres, elas continuam ainda, e isso não mudou, desde 1900 até hoje em 2023, de que a mulher ela precisa ocupar um modelo exemplar. Era assim antigamente e é assim hoje em dia. Mas hoje em dia eu vejo que não é só externamente, não é só uma questão da sociedade que cobra, mas é a mulher que se cobra hoje em dia. Essa mulher que tem esses espaços, essa liberdade, essa mulher que hoje em dia estuda, que se informa, que é tão bombardeada de informações diariamente, é uma mulher que se cobra. É uma mulher que está exausta e angustiada, porque ela quer ocupar todas essas posições simultaneamente e fazendo isso numa alta exigência muito grande. Então é a mulher que ela quer ser uma boa mãe, ela quer se dedicar a isso, ela quer ter um crescimento, um reconhecimento profissional, ela quer ter uma disposição para poder acordar às 5 horas da manhã para ir treinar, ela também quer poder se dedicar à sua casa, à sua família, ao seu relacionamento, e são mulheres que eu vejo que elas estão exaustas. Aquilo que antes era exigido, aquilo que antes trazia impossibilidades para ela e que vinham de fora, passou a vir de dentro. Então o que eu gostaria no dia de hoje é de trazer essa reflexão para vocês, mulheres, de serem mais cuidadosas. A gente fala tanto em ser mais gentil, né? Mas muitas vezes a gente deixa de ser com a gente mesma. E eu acho que houve toda uma luta árdua na história para que a gente pudesse exercer liberdade. E liberdade não só para poder circular pelo mundo, poder trabalhar, poder estudar, mas além. Uma liberdade de a gente poder ser a gente mesmo, se sentir bem na própria pele. Quem é você? Se você não estiver se comparando com alguém na internet, se você não estiver se comparando com alguém na internet, se você desligar um pouco do que é do seu papel profissional, o seu papel de mãe, o seu papel de mulher, o seu papel de esposa, o papel de amiga, o seu papel de atleta, o que fica? Quem é essa pessoa que está aí dentro? Porque é essa que a gente está celebrando no dia de hoje, que vem muito antes de tudo isso que eu falei. Todas essas ocupações, essas funções. Hoje em dia, quando falamos de mulher, a gente atribui muitas funções. O dia da mulher, a gente remete, a gente lembra do valor do trabalho, do voto, mas são funções. Função profissional, função de cidadania. E o ser humano, ele vem antes disso, ele vem antes dessas atribuições, dessas funções. Então o que eu gostaria de deixar para vocês, de lembrar vocês, mulheres, é que essa é a maior liberdade que a gente usufrui. Esse é o maior poder que nós temos, de poder sermos nós mesmas. E a todos vocês, a todas vocês, eu desejo um feliz Dia das Mulheres e que vocês possam celebrar ser quem vocês são e se sentirem bem na própria pele. Que reflexão, hein? Fica aí o convite para você pensar quem você é e o que você está lutando para ser. Será que vale a pena todo esse esforço? Fica aí o convite da nossa psicóloga Fernanda, que vai colocar muitas mulheres para pensar no que ela disse, hein? Uma bela reflexão.